Olá, seja muito bem-vindo ao canal da TGT ESG. Hoje vamos falar sobre como as plataformas low-code, no-code, machine learning e inteligência artificial estão revolucionando as empresas no setor de analytics. Essas tecnologias, elas vêm facilitando a vida dos chamados Citizen Data Scientists, ou cientistas de dados, permitindo que pessoas sem formação específica em ciência de dados analisem informações complexas. E aí, para a gente conversar sobre esse tema, hoje eu conto com a participação de Márcio Tabachi, que é autor do estudo ESG Provider Lens Analytics Platforms. Oi, Márcio, tudo bem? Bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Tabata, obrigado pela apresentação, seja bem-vindo, Mário. É sempre bom falar desse tema da jornada de dados. Com certeza. E a gente também conta, né, aqui com a participação do Mário, Mário Serve, diretor de gestão e qualidade de dados da Acesso. Bem-vindo, Mário, um prazer ter você conosco hoje. Olá, Tabata, olá, Márcio. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa sobre o estudo do ESG Provider Lens de Analytics Platforms. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, para começar esse bate-papo, eu acho que a gente citou aqui, logo no início, na abertura desse webinar, e aí eu queria que o Márcio, que é autor do estudo, que analisou esse setor no último ano, explicasse um pouquinho mais para a gente o conceito de Citizen Data Scientist e seus impactos nas organizações. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Márcio? Claro, essa é uma tendência que tem ocorrido nos últimos anos. Nessa corrida da jornada de dados e da inteligência artificial, muito se falou dos cientistas de dados. O cientista de dados é um profissional altamente qualificado, né, que tem, na verdade, conhecimento em três áreas distintas, que é a área de ciência de computação, a área de estatística e matemática e também conhecimento sobre o domínio que ele lida. Por ser um profissional altamente qualificado e muito disputado, em função da tendência da jornada de dados e dessa busca que as empresas estão realizando atualmente, nem todas as empresas conseguem ter um cientista de dados super completo e super formado para poder fazer as suas análises. No entanto, normalmente elas contam com profissionais com formação na área de administração de empresas, economia, engenharia, que são profissionais que têm um bom entendimento da área, da parte estatística e que contam com um conhecimento, vamos dizer assim, low code, no code, um conhecimento básico sobre o uso de dados. E esses profissionais, contando com ferramentas de BI ou ferramentas de governança de dados, podem realizar o trabalho e trazer resultados muito efetivos para as suas empresas. A grande diferença aí é a capacidade de programar ou conhecer todos os algoritmos. Muitas vezes, para você obter resultados muito concretos dentro da empresa, usando análise de dados e a jornada analítica, não é necessário ir tão a fundo e, com o auxílio de ferramentas low-code, no-code, como o DataCare da Acesso, a empresa pode se transformar, obtendo resultados muito concretos, muito tangíveis na jornada de dados e obtendo insights com essas ferramentas. Maravilha. Bom, e a gente está falando aqui, do estudo ESG Provider Lens de Analytics, que foi realizado no último ano. E o Mário está representando a Acesso, né? A Acesso foi uma das empresas em destaque no último ano, né? E aí, por isso, Mário, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né? Quais os principais benefícios que os clientes têm experimentado com a adoção de machine learning e inteligência artificial? Como que você tem, que Acesso, né, tem aplicado e tem visto isso já no mercado? Olha, a nossa plataforma DataCare emprega essas tecnologias para dois usos diferentes, né?
Primeiramente, para a qualidade da informação, com funções de data discovery, para identificar a natureza do dado, por exemplo, dados cadastrais, para identificar que uma determinada informação é um nome de pessoa ou empresa, ou se é um documento, se são informações de contato, para identificar também domínios de campos de códigos, e também para sugerir regras de negócios para os dados, inferir essas regras e sugerir sua aplicação. Em segundo lugar, em um ferramental de self-service BI, e isso atende bem ao Citizen Data Science, como o Márcio estava comentando, com diversos produtos de dados integrados, já prontos para utilização. Por exemplo, para análise de comportamentos de clientes. Isso é um emprego bastante frequente aqui. Mas, de uma maneira geral, machine learning e inteligência artificial são ferramentas poderosas e o mercado ainda vai evoluir muito, tem muita coisa por vir aí. E com elas, as empresas vão ganhar em produtividade, reduzir custos, inovar mais e melhorar, principalmente melhorar a experiência do cliente. Com certeza, né? E como você mencionou, né, Mário, tem ainda muita coisa por vir, mas o estudo, né, do último ano, e aí eu queria que o Márcio respondesse essa para mim, ele também identificou algumas tendências emergentes aí, né, como a governança de dados e a análise empresarial. Você pode falar um pouquinho para a gente, Márcio, o que elas trazem de novo para a área? Claro. Inclusive, construindo em cima do que o Mário comentou. Quando a gente fala de machine learning, inteligência artificial, que são temas super na moda e super correntes, e quando a gente fala de empresa data-driven, a gente tem que partir do pressuposto de que tudo isso é baseado em dados e que a realidade da maioria das empresas é um ambiente muito complexo de dados e que muitas vezes tem problemas. Então, não se vai chegar a bons resultados se este ambiente não for corrigido e não for tratado da forma correta. E é aí que entra a governança de dados. A gente fala de você corrigir distorções de dados duplicados, dados faltantes. A gente fala de integrar esses dados para que o analista tenha acesso a dados de plataformas diferentes, de ambientes diferentes. Então, eles têm que estar integrados, têm que ter qualidade e têm que obedecer a regras também de acesso, porque não é todos os dados que podem ser acessados por todos os profissionais. A gente tem a LGPD, que é uma legislação aí relativamente recente, que limita o acesso a esses dados. E você tem, dentro da própria empresa, questões de privacidade, questões de dados confidenciais que não podem ser compartilhados ou acessados por qualquer um. Então, esse dilema entre democratizar o acesso aos dados e ao mesmo tempo, controlar esse acesso para que haja um controle e um processo bem estruturado, é o grande desafio hoje das empresas. E a gente desenha aí uma tendência de democratizar com governança. Então, acho que essa seria, digamos, a grande tendência do mercado hoje, como democratizar o acesso a dados, garantindo qualidade e compliance e o controle desses dados. E é isso que a gente vê hoje no mercado. É um grande desafio para muitas empresas. O ESG faz um relatório sobre analytics para prestadores de serviços e essas dificuldades são frequentemente relacionadas. A dificuldade de lidar com um ambiente caótico de dados de várias fontes, dados que não conversam entre si. E eu acredito que as plataformas que estão hoje no mercado podem ser muito importantes para auxiliar as empresas a promoverem a democratização de dados com governança. Márcio, você citou aí um desafio, né, que é essa questão da governança de dados, de como ter isso. Mas aí eu queria saber do Mário, né,
o que a Acesso tem visto e enfrentado de desafios, né, nesse processo de implementação de plataformas de dados avançadas nos clientes? Olha, nós conseguimos endereçar bem, por um lado, os desafios técnicos, como a integração de dados heterogêneos das mais diversas fontes, a qualidade de dados, que é uma especialidade que nós cultivamos há muito tempo, a preparação dos dados para o consumo, para atender às necessidades dos usuários, e requisitos também de privacidade e proteção de dados. Mas, por outro lado, também enfrentamos os desafios relacionados aos aspectos gerenciais, que é o que o Márcio estava comentando, a governança, que nós precisamos trabalhar junto com os clientes, como mudança de cultura, com eliminação de silos de dados, a democratização dos dados com devido cuidado com o controle de acesso, o Márcio ressaltou isso, a criação de um bom programa de governança de dados, com papéis e responsabilidades bem definidos, e um conjunto de políticas e procedimentos adequados, com a equipe bem treinada para isso. Agora, é importante que a plataforma de dados seja vista por todos como uma fonte de verdade compartilhada por todas as áreas da organização, e não seja mais um cadastro único entre vários, o que infelizmente acontece em muitas empresas. Você acabou de mencionar aqui, né, que uma das iniciativas, né, de vocês é trabalhar justamente a governança de dados, capacitar, né, o time para isso. Mas eu queria também saber, né, se existem outras iniciativas de vocês para garantir a segurança e a privacidade dos dados, né, ao utilizar essas plataformas e as novas tecnologias. Claro, temos sim. Quer dizer, em primeiro lugar, é preciso ter políticas e procedimentos que atendam os princípios da proteção de dados, como finalidade do uso, a minimização da coleta dos dados, só coletando somente o que é necessário, ter transparência, atender solicitações do titular de dados e outros princípios. Atender também os requisitos do relatório, do regulatório, isso é muito importante se a empresa se enquadra em um segmento regulado, e ter a equipe bem treinada nessas políticas e procedimentos. A plataforma, por outro lado, precisa ter ferramental para aplicar criptografia, tanto nos dados em trânsito, quanto os dados em repouso, armazenados, além de técnicas aí de mascaramento, anonimização das informações. Precisa permitir também um controle de acesso rigoroso, o Márcio ressaltou isso bem, e o rastreamento dos dados, quer dizer, não é só o controle de acesso, não se aplica só à privacidade e proteção, mas também a dados confidenciais, estratégicos da empresa, né? Isso é importante ressaltar. Essas funcionalidades que a gente tem isso disponível no DataCare. E a infraestrutura precisa dispor de logs de auditoria, backups de segurança, mecanismos de monitoração de acesso, detecção de intrusão, e a empresa precisa ter processos periódicos de avaliação de riscos e realização de testes periódicos de penetração, chamados pen tests, né? Isso é muito importante também. Com certeza. Márcia, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, né, nosso breve bate-papo, eu queria que você, na sua visão de analista, falasse um pouquinho sobre quais estratégias, né, você recomenda para as empresas que estão começando a adotar uma abordagem focada em dados. Qual que é a sua recomendação? Bom, a minha primeira recomendação é de que essa questão da jornada de dados, ela não é um assunto exclusivo do CIO ou do diretor de informática. Eu acho que isso tem que partir da parte de negócios, onde os gestores devem se perguntar, bom, quais são as perguntas que nós queremos responder? O que nós queremos medir? O que nós queremos avaliar? E o que nós queremos prever? Né? Aí já pensando na inteligência artificial preditiva. E a partir daí, construir uma estratégia de jornada de dados, priorizando as áreas que se consideram mais importantes, ou as perguntas que são mais importantes do que se quer responder, para a partir daí construir todo um ambiente de dados, toda uma engenharia de dados devidamente governada, com qualidade, com controle de acesso, com governança, com privacidade, e também desenhar um mapa
futuro, um roadmap de implementação. Hoje o mercado brasileiro tem excelentes prestadores de serviço nessa área e tem excelentes ferramentas e plataformas nessa área. Particularmente o DataCare da Acesso, eu acho que é uma empresa que se destaca, que foi ranqueada como líder no nosso estudo, porque ela não só tem um conjunto de funcionalidades muito robusto, mas ela mostrou competência em algumas das maiores empresas do país, em grandes empresas líderes no seu setor de atuação, e, sobretudo, em empresas que têm grandes desafios de dados para lidar, né? E esses cases, essa experiência prévia da Acesso com essas empresas, mostrou que é possível, sim, fazer uma boa governança de dados e construir uma empresa voltada a dados, uma empresa data-driven, utilizando plataformas importantes e dentro de uma estratégia maior, uma estratégia de negócios e tecnologia da informação. Muito bom. Bom, aproveitar que a gente estava com a sua imagem aqui na tela, eu vou te dar agora, deixa, né, para você encerrar, né, fazer os seus agradecimentos e depois a gente passa para o Mário para a gente finalizar esse bate-papo aqui hoje. Bom, Tabata, eu acredito que essa discussão da inteligência artificial, da governança de dados, muito além do hype, né, ela passa por um hype muito grande, mas o que a gente vê no dia a dia das empresas, e a gente aqui no ISG conhece dezenas ou talvez centenas de relatos, onde a gente tem que começar do começo, né? Começar do começo significa pensar em toda a engenharia de dados da empresa, em toda a governança, e começar a dar um passo de cada vez, né? Então, eu acho que esse aspecto da gente utilizar uma estratégia de dados, uma estratégia da jornada de dados para implementar os negócios, para melhorar os negócios através de insights, talvez o fator mais importante de tudo. A gente deve começar de onde das principais perguntas que nós queremos responder. E na medida que isso avança, esta empresa vai ver resultados das suas ações, da sua estratégia de dados, resultados concretos de aumento de vendas, de melhoria de processos, de mitigação de riscos. Na medida que ela democratiza os dados nas empresas, na medida que ela começa a ter citizen data scientists, né, especialistas de dados dentro da empresa, que vão paulatinamente construindo uma cultura de dados na empresa, onde ela começa a tomar decisões mais fundamentadas, mais científicas, mais baseadas em dados, e isso vai se retroalimentando. Na medida que se vê o resultado disso, haverá mais incentivo para investir e aprofundar mais. Eu acho que esse é o ponto principal, é a gente olhar para o problema de cada uma das empresas, do estágio de maturidade delas, para paulatinamente construir essa jornada de dados, trazendo resultado ao longo de todo esse processo. Maravilha. Mário, você quer deixar alguma mensagem para a gente poder finalizar? Olha, eu gostaria de ressaltar esse aspecto que o Márcio falou, que cada vez mais as empresas vão se tornar empresas dirigidas por dados, data-driven, e a organização e a governança dos dados em cada empresa é crucial para elas atingirem os seus objetivos, né? Quem não trabalhar, quem não organizar, quem não governar bem os seus dados vai ter a sua performance comprometida no futuro, tá? E eu acho que a gente, com a nossa plataforma DataCare, a gente consegue ajudar as empresas a atingir esse objetivo, tá? E gostaria de comentar também que a gente segue um programa do MIT de gestão e qualidade de dados, que é o CDO-IQ, Chief Data Officer Information Quality, e a gente está sempre alinhado aos conceitos e fundamentos da gestão e busca sempre seguir essa orientação dessa metodologia, desse programa, tá? Que é muito importante para os dados.
E, mais uma vez, agradeço ao convite, foi muito bom trocar ideia com vocês aqui hoje sobre esse tema tão importante. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a participação aqui de vocês, muito bom poder trocar ideias aqui, dar esse espaço para vocês falarem um pouquinho, né, da experiência e toda a visão que vocês têm sobre esse mercado. E aí, se você ficou curioso, você que está nos assistindo e quer saber mais sobre o ESG Provider Lens Analytics Platform, você pode buscar no site tgt.com.br e também, né, fique à vontade para comentar, colocar aqui a sua visão também sobre esse mercado, as suas dúvidas. Envie suas dúvidas, seus comentários aqui, né, nesse vídeo, ou até mesmo nas nossas redes sociais, e vai ser um grande prazer poder respondê-las. Acredito que o Márcio e o Mário estarão também à disposição para poder falar com vocês. Bom, mais uma vez, Mário, Márcio, muito obrigada pela participação de vocês, e é isso, até a próxima. Até a próxima. Obrigado.